sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal, amor, o que temos hoje mais um dia feliz, porque temos doações. Muito obrigada. Quem fez o pedido? foi o B-Boy Fatality. Ah. Ele doou R$15 no LivePix. Muito obrigado, ele pediu um vídeo interessantíssimo. Então, o título é interessante. Por que Deus não perdoou Lúcifer e os anjos caídos? É de qual canal, amor? Fatos desconhecidos. Antes de iniciar, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sininho e faça qualquer comentário aí. Bora pra reação. Bora. Olá, Lúcifer, que quer dizer portador da luz, foi o anjo mais importante de toda a corte celeste. Ele foi o escolhido de Deus para ser não somente o líder entre todos os outros anjos, como também o querubim da guarda, o que o destacaria em relação às outras criaturas do céu. Mas algo fez com que Lúcifer se rebelasse e, por isso, fosse expulso do reino de Deus. Ao invés. O manuscrito não canônico de Melquisedeque começa com uma premissa intrigante. Antes do primeiro brilho de uma estrela, antes do primeiro canto de um anjo, já existia o céu, o lar do Eterno, o Deus único. O Eterno, perfeito em sabedoria, amor e glória, viveu por uma eternidade, antes de dar vida ao seu sonho magnífico, a criação do universo. Cada ser que compõe a criação foi concebido com imenso carinho, desde o menor átomo até as vastas galáxias. Tudo recebeu sua atenção suprema. Com majestade, Deus iniciou sua criação e, com suas mãos, esculpiu primeiramente um mundo de luz e, sobre ele, uma montanha resplandecente, a qual nomeou Sião, que se tornaria o trono do universo. A partir dele, se desdobrava a visão de um mundo paradisíaco, batizado de Éden. Ao sul deste Éden, Deus construiu inúmeras moradias, adornadas com pedras preciosas, destinadas aos seus anjos. Junto ao Éden, ergueu uma muralha de jaspe cintilante, ao longo da qual era possível ver grandes portais de pérolas. A este conjunto de moradias, Deus deu o nome de Jerusalém, a cidade da paz. Deus, então, prosseguiu com seus propósitos e começou a criação de seres celestiais. O principal deles, que ele consideraria o mais racional, o mais glorioso e honrado entre todos os seres, foi criado com cuidado e viveria sobre o Monte Sião. E, a partir do seu trono, representaria o Rei dos Reis diante do universo. Para este anjo, Deus empregou todo o seu amor, sabedoria e perfeccionismo, criando um ser de perfeição única, ao qual concedeu vida. Ele dotou sua criação de intelecto, beleza e poder. Em seguida, Deus o apresentou o mundo, as belezas do paraíso, ao mesmo tempo em que revelava seus planos em relação à sua criação e o papel que o anjo perfeito desempenharia. Deus também explicou cuidadosamente ao anjo sobre os princípios que regeriam aquele mundo que lhe era apresentado. Ele ensinou-lhe sobre todas as leis físicas e morais que deveriam prevalecer, pois algo ainda maior do que o próprio paraíso estava prestes a ser criado. As leis morais se resumiam em 2 princípios básicos: amar a Deus acima de todas as coisas e viverem em fraternidade com todas as criaturas. Esse era o plano. Estas, por sua vez, seriam o canal através do qual Deus faria fluir ainda mais vida e luz, fazendo com que o universo crescesse em harmonia, paz
e felicidade. Deus, ao dar vida a ele, enfatizou a necessidade de responsabilidade na proteção e na aderência estrita às suas leis. Ele então concedeu a essa criação um nome que inspiraria segurança e esperança nas futuras criaturas desse mundo. O nome escolhido para o anjo foi Lúcifer, que significa aquele que brilha, ou ainda portador da luz. Portanto, ele seria conhecido como o anjo da luz. Este anjo, movido pela gratidão e pela satisfação de receber uma missão tão importante, entoou um cântico de fidelidade eterna a Deus. Deus, então, prosseguiu com seus planos, sempre na companhia do seu anjo mais importante. No plano celestial, tudo estava harmonicamente em ordem. A paz e a alegria eram soberanas e era comum ouvir os anjos entoando cânticos de louvor ao seu Criador. Deus, contente com seus ministros, passou a criação do universo físico, o universo dos homens e dos animais, que habitariam o mundo material que ele havia planejado com tanto carinho. A partir de um imenso vazio, Deus fez surgir, ponto a ponto, toda a riqueza do cosmos. Galáxias, estrelas e sistemas planetários que formariam os mundos físicos que hoje nós conhecemos. Entre todos esses mundos, um deles seria especial e destinado à sua última criação. Ele lembrou a Lúcifer, seu principal anjo, que tudo aquilo seria o que ele teria que cuidar. Sob os olhares admirados dos outros anjos, Lúcifer, mais uma vez, agradeceu pelo presente que recebia do seu Criador. Com grande surpresa, eles acompanharam Deus na criação da vida no universo, onde haveria, assim como na morada celestial, a presença da harmonia, da paz e de um grande júbilo. Além disso, esses mundos teriam a existência de um valor sem precedentes, que era a liberdade de escolha. Assim, reunido com todos os seus anjos à beira de um abismo, para nós humanos, Deus apresentou um limite, dizendo a eles: todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligados à fonte da vida. A partir daquele momento, Deus separou a luz das trevas e o bem do mal. O universo como um todo estava livre para escolher o seu próprio destino. No entanto, Lúcifer fez um pedido à divindade maior. Ele queria conhecer os segredos das trevas, o que lhe foi negado quando Deus disse que ele fora criado para a luz, não para as trevas. Isso deixou Lúcifer indignado. Como podia Deus lhe negar um simples pedido, já que ele era seu anjo predileto? Diante das constantes negativas do Criador, com o passar do tempo, Lúcifer foi se transformando por dentro. E toda aquela graça que havia recebido foi se esvaindo. Isso porque a beleza, a sabedoria e o poder de Lúcifer, enfim, todas as coisas boas criadas nele, o levaram ao orgulho. O orgulho é um sentimento no qual o ser dá mais valor a si próprio, se sente mais honrado do que qualquer outro, e isso pode levá-lo a ignorar os sentimentos alheios, uma vez que o dele é o que importa. Lúcifer, além de orgulhoso, tornou-se também um ser invejoso. Ele queria ser como o Criador, queria ter mais controle sobre tudo e todos. Ele já tinha tudo
tudo. Não é, cara? Ele se voltou contra seu próprio Criador, o Todo-Poderoso Deus. Lúcifer se rebelou. Por ainda possuir todo aquele poder que lhe fora dado por Deus, o anjo da luz passou a corromper alguns dos seus irmãos e conseguiu criar um pequeno exército de anjos revoltados, justamente para poder tomar o lugar daquele que os havia dado à existência. Ingratidão, né? Ambição. Com a humanidade em seus primeiros passos, Lúcifer se interessou imediatamente pelo domínio sobre ela. Com seu infame exército, ele tentaria convencer todos os seres racionais de que ele era o verdadeiro Deus, sentindo-se assim o perfeito sucessor daquele que jamais poderia ser sucedido. Deus, sem outras opções, não encontrou outra maneira de expressar sua insatisfação com o que seu principal anjo havia planejado. Assim, ele expulsou Lúcifer do paraíso, tornando-o prisioneiro de sua própria infidelidade, um prisioneiro do inferno, localizado no precipício das trevas. Lúcifer, agora desprovido de grande parte do que Deus lhe havia concedido, tornou-se, juntamente com seus comparsas, um dos anjos caídos. Ele se transformou em Satanás, o rei das trevas, o oposto das virtudes divinas. E seus seguidores se tornaram demônios, os responsáveis por tentar a vida da humanidade, assim como fizeram com Adão e Eva. Mas por que Deus, em toda a sua sabedoria e conhecimento sobre tudo e todos, criaria um ser que um dia se voltaria contra ele? A verdade é que Deus não criou Lúcifer com a intenção de, posteriormente, ver seu principal anjo se voltar contra ele, mesmo que ele já soubesse disso. O livre-arbítrio, ou a liberdade de escolha, que também foi dado aos anjos, é que foi mal usado pelo anjo da luz, ou agora, Satanás. Mas foi devido ao livre-arbítrio que Deus não perdoou seus anjos? Alguns teólogos e estudiosos das religiões argumentam que Satanás e os anjos caídos exerceram seu livre-arbítrio ao se rebelarem contra Deus. O livre-arbítrio implica a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E Deus respeita as escolhas que fazemos, mesmo que isso signifique se afastar dele. Portanto, o perdão pode não ser aplicado se não houver arrependimento genuíno. Sobre a gravidade do pecado, a tradição teológica sugere que a rebelião de Satanás e dos anjos caídos foi um ato de grave desobediência e rebelião contra Deus. Alguns teólogos argumentam que a gravidade desse pecado é tão grande que não pode ser perdoado. Sobre o arrependimento, outra perspectiva é que Satanás e os anjos caídos, ao contrário dos seres humanos, não têm a capacidade de arrependimento, por um motivo bastante óbvio, que é a própria origem daqueles anjos. Deus não os proveu de algo que eles poderiam não precisar, que era o ato de reconhecer os erros e se arrepender. E caso não haja arrependimento, não pode haver perdão. Sobre a justiça divina, alguns teólogos sustentam que a justiça divina demanda consequências para as ações. Assim, Deus, em sua justiça, não perdoou Satanás e os anjos caídos como parte da consequência de sua rebelião. Como primeiro resultado disso, Lúcifer foi expulso do céu e condenado ao inferno.
Ele foi privado da presença de Deus e da glória celestial que antes desfrutava. Após sua queda, Lúcifer passou a ser conhecido como Satanás, aquele que se opõe a Deus. Ele se tornou o rei das trevas, o oposto do divino. A transformação dos anjos em demônios foi outro feito originado por Lúcifer, agora Satanás. Eles só passaram a existir devido ao lobby, puxando para o linguajar do mundo político e dos negócios de hoje, que Lúcifer fez quando iniciou sua rebelião. Já com a insígnia do Satanás, Lúcifer tentou contra Adão e Eva, conseguindo assim introduzir o pecado no mundo. E foi isso que gerou consequências duradouras para a humanidade, incluindo o sofrimento e a morte. Trazendo tudo isso para a nossa realidade, o que podemos pensar? Todos os dias, em todos os lugares e em praticamente todos os setores da vida humana, o pecado se faz presente, de uma forma ou de outra. Desde um pequeno deslize às mais inaceitáveis atitudes. E tudo o que fazemos é culpar o diabo. Mas nunca reconhecer os nossos erros. O que, conforme vimos, se não houver arrependimento, Não tem perdão. não há o que ou por que perdoar. Contudo, não adianta somente ir à igreja, se ajoelhar, pedir perdão. O arrependimento deve vir antes de tudo. E o perdão não é só pedido a Deus, mas também àqueles a quem ofendemos. Se você é um espelho divino, saiba que os outros também o são. E fica uma pergunta. Se Deus não perdoou Lúcifer por ele ter quebrado todas as regras e abusado do livre-arbítrio, seríamos nós, filhos do pecado original, suscetíveis a tal perdão? Nossa. Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. E eu, assim, eu não soube responder na hora, então eu fui, pesquisar sobre o assunto, porque eu, como cristão, eu tenho que saber responder certas perguntas, eu tenho que aprender mais sobre a palavra de Deus. Ser cristão não é somente acreditar em Deus, em Jesus, é estudar a palavra, é você aprender, para você saber como agir, como lidar com as adversidades, como lidar com as tribulações, como lidar com a tentação. Nós somos pecadores, como ele disse ali no vídeo, porque o pecado foi introduzido, através de Satanás, quando tentou Adão e Eva. Aí, enfim, acabei fugindo um pouco do assunto e me perguntaram, e eu fui pesquisar, e realmente foi isso, nessa conclusão que eu cheguei após muitas pesquisas. O livre-arbítrio. Nós temos escolhas. Todos os dias. Você fez alguma coisa de errado, ela tem consequências. A culpa foi da sua ação, então você escolheu fazer aquilo. O livre-arbítrio, ele molda e vai gerir tudo que vai acontecer na nossa vida a partir das nossas escolhas. Eu sou feliz por ter escolhido aceitar Jesus. Não é viver mil maravilhas quando a gente aceita Jesus, mas a gente tem a certeza de que a paz, que excede todo o entendimento, estará sempre conosco e Ele estará sempre nos ajudando a cada dia. Exatamente. E a conclusão, dessa pergunta é que não teve arrependimento. Como a gente vai perdoar? Como que Deus vai perdoar se Ele mesmo não se perdoou, se Ele mesmo não foi lá pedir perdão, se não teve mesmo o arrependimento de coração? Porque uma coisa é você pedir desculpa e acabou. Outra coisa bem diferente é perdoar. Perdão tem até um sentido mais forte. Quando você perdoa algo ou alguém, não quer dizer que você vai esquecer o que aquela pessoa fez com você. Mas você vai liberar o perdão, você vai lembrar do que a pessoa fez, mas você não vai sentir mais dor. Você não vai ficar remoendo aquele assunto que a pessoa fez pra você. E o perdão é divino, é divino, é divino. É difícil, muito difícil.
Às vezes dói, mas libere um perdão e aceite Jesus, que é a melhor solução. Também, só para concluir, o perdão é muito importante para a gente conseguir viver em paz de espírito. E perdoar não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa que te fez mal. Verdade. Não significa, eu perdoei, eu tenho que viver com essa pessoa, eu tenho que ter contato com essa pessoa. Não, você não precisa ter o contato com essa pessoa. Mas você vai perdoar de corpo, alma e espírito. As pessoas confundem perdoar com aceitar. Diferente. Bom, a gente falou até bastante Gostei aqui, mas o vídeo foi interessante. A gente ficou bem quieto porque a gente queria prestar bem atenção. Absorver as informações. E é isso, gente. E comenta aí a sua conclusão, o que você acha, sempre respeitando a opinião alheia, beleza? Sim, todas as religiões. É verdade. O link do vídeo original tá na descrição, se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.